Então, olha só, vamos falar agora de uma outra forma dessa regionalização do nosso mundo, a partir então de países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Esses conceitos, para vocês, eu acredito que já estejam um pouco mais claros, porque a gente já falou dessa centralização, dessa concentração de poder econômico, poder político, tá? Então, quem nunca ouviu ou leu a classificação desenvolvido ou subdesenvolvido para utilizar para caracterizar algum país do globo? A gente sempre costuma falar nesses dois termos. Quando a gente viu aqui norte e sul, muita gente me lembrou, na verdade aqui, ó, do país de primeiro e segundo mundo, muita gente me comentou que ainda utiliza, né? No dia a dia é muito normal, principalmente dos nossos pais e tudo, porque era uma regionalização que fazia sentido para eles naquele período. Agora, quando a gente fala só em grau de desenvolvimento, a gente vai ter duas divisões, desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Então, a gente já sabe que os desenvolvidos são aqueles que exercem influência, maior poder econômico e político também. E os subdesenvolvidos são aqueles mais dependentes, tá? Então, amplamente utilizado pelo senso comum e pela mídia, essa classificação ela tem embasamento científico e elas nos auxiliam no entendimento da organização do espaço geográfico mundial. Ela organiza os países de acordo com o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da sua população. Dessa forma, são chamados, então, desenvolvidos os países, vamos grifar isso, tá? Os países que apresentam melhores condições de vida, tanto em índices educacionais e de saúde, por exemplo, além também de elevadas taxas de urbanização e industrialização. O que a gente precisa lembrar? Os Onde países... está isso? Página 42, achou, Lucas? Os países desenvolvidos, eles têm uma elevada taxa de urbanização, mas essa urbanização, ela foi feita de modo mais organizado, de modo mais planejado. Por quê? Essa urbanização, ela foi ocorrendo de acordo com o desenvolvimento econômico, principalmente do setor industrial, vamos lembrar lá, do século XIX, século XVIII, e que aí, então, as pessoas se deslocaram para as cidades atrás dessas oportunidades de forma mais gradual, que permitia um planejamento, uma organização dessas cidades para receber essas pessoas. Diferente do que a gente vai ver dos subdesenvolvidos, tá? Já os países subdesenvolvidos, então, eles se caracterizam pela precariedade das condições de vida oferecida pela população e pelo baixo desenvolvimento econômico, que vai ser justificado, em grande medida, por baixos níveis de industrialização e urbanização. Certo? Vamos com calma, esse parágrafo é muito importante. Subdesenvolvido tem baixo nível de industrialização? A maioria, sim. Baixo nível de urbanização? Sim. Alguns países têm ainda uma população que vive em áreas rurais, e essas áreas rurais não têm essas atividades da forma como nós conhecemos aqui, né, de agronegócio. Vamos por partes. Os países subdesenvolvidos que têm industrialização são industrializados tardiamente. O que quer dizer, então? A indústria começou a se promover em meados do século passado, tá? Em 1940, 1950, basicamente, ok? Industrialização tardia, que a gente fala. E a urbanização dos países subdesenvolvidos, temos países como, por exemplo, o Brasil tem mais de 80% da sua população de característica urbana, que vivem em cidades. Isso é muito elevado. Só que nos países subdesenvolvidos, aconteceu uma urbanização sem um planejamento. Essa urbanização ela foi muito acelerada, principalmente pela modernização do campo. A gente já falou da modernização do campo várias vezes, e essa modernização do campo concentrou as terras na mão de poucas pessoas, expulsou os pequenos proprietários e os camponeses que trabalhavam no campo. E aí, essas cidades, elas sofreram um processo que a gente chama de inchaço urbano. Por que inchaço urbano? Quando incha, né, uma parte do nosso corpo, é sinal de que algo está ruim, de que algo está com problema. Então, a cidade, da mesma forma, ela vai apresentar esse inchaço, ela vai inchar
com problemas, ou seja, vai receber aí um grande número de, de pessoas e ela não vai ter condições de se organizar, de se planejar para receber todos com uma infraestrutura adequada, com uma rede de saneamento adequado, né, de ruas, de iluminação pública, de energia elétrica, uma habitação adequada para todos. Por isso que a gente vê locais aí, pessoas ocupando áreas de risco. A gente não vai ter um sistema de saúde e de educação e de segurança para todas essas pessoas. Nós não vamos ter oferta de trabalho para todas essas pessoas também nessas cidades. Então, um exemplo é o nosso país mesmo, o Brasil, que passou por essa urbanização muito acelerada, viu, gente? Ok? Então, nós temos aí os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Como o espaço mundial é dinâmico, essa classificação ela se atualizou nas últimas décadas para agrupar países em nível intermediário em desenvolvimento, tá? Então, são chamados países em desenvolvimento. Vamos grifar isso aqui, ó. Por quê? São classificados dessa maneira os países que tiveram uma industrialização tardia e acelerada. Embora essa industrialização, acompanhada pelo crescimento da urbanização, tenha aumentado o dinamismo econômico desses países, eles não alcançaram os desenvolvidos, eles ainda são dependentes, porque essa industrialização ela vai ser fruto de investimentos de capital estrangeiro, de empresas estrangeiras também, que vão investir nesses países, tá bom? Isso é importante a gente lembrar. Ou seja, os donos, né, os donos mesmo dessas empresas, as sedes dessas empresas estão nos países desenvolvidos, tá bom? Então, por isso que a gente vai ver aí que eles se mantêm, esse atraso colocam eles com uma característica de em desenvolvimento, em razão da manutenção dos índices da desigualdade social, o que os separa muito das condições sociais das populações que residem em países desenvolvidos, certo? Então, olha só, vamos ver aí uma característica disso que a gente está comentando, que é o país emergente, então. Em que regionalização eles vão... sublinhar antes. Oi? 2.3, o que tinha que sublinhar? Porque quando eu fui sublinhar, você tirou da tela. Quem pode mostrar o livro aí para quem pergunta? É o segundo parágrafo. Só ele? Acho que é. Gente, vamos acompanhar aqui os grifos. Vamos lá. Os emergentes. Então, seguindo essa conversa que a gente teve dos países em desenvolvimento, a gente vai entrar nesse tópico aqui do 2.4, que são os países emergentes. Em que regionalização eles se inserem? Então, os países em desenvolvimento destacam-se um grupo de países que passaram a ser chamados de emergentes por terem apresentado altas... Opa. Túlio, Oi. bugou. Quem você falou? Os países emergentes Eu vou repetir. Então, os países emergentes, eles vão ser chamados assim por terem apresentado altas taxas de crescimento nas últimas décadas, tá? Esses países, eles expandiram e dinamizaram sua indústria e as suas atividades do setor terciário, né? O setor terciário é o setor de serviços e comércio, né? Prestação de serviços e comércio, graças ao aumento dos investimentos internos e externos. Então, diferentemente do... Estou usando a minha imagem. Oi? Pode deixar. Então, diferentemente dos demais países em desenvolvimento, os emergentes eles se tornaram potências regionais, inserindo dessa forma no mercado global de maneira bastante representativa. A gente já vai comentar melhor. Então, em razão dessa representatividade no cenário global, um grupo de países emergentes chamou a atenção de economistas. Por isso que nós vamos ter em 2001 o Jim O'Neill, que criou o termo BRIC. Tá? O BRIC ele vai ser, então, uma sigla em inglês, que a gente vai ver aí, que é como se fosse tijolo em inglês, mas nós vamos ver que ele se tornou BRICS, tá? A partir de 2011. Por quê? Vai ser composto, então, pelo Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? África do Sul. Então, por isso que virou BRICS, ok?
E aí eles foram conhecidos mundialmente como um grupo de países, só um minutinho que apareceu um negócio na minha tela. Como um grupo de países com potencial para redefinir a organização do espaço mundial por meio da reestruturação do comércio internacional. Vamos entender isso. Ó. Então, esses BRICS são aqueles países considerados emergentes, porque apesar de serem, então, subdesenvolvidos, né, estarem em desenvolvimento, serem dependentes ainda, eles apresentam alguns indicadores econômicos e sociais que fazem com que eles se destaquem em relação aos outros países, tá? E eles concentram, então, um grande número de pessoas, tá? Tanto de trabalhadores quanto de mercado consumidor, assim como eles concentram também um importante recurso que são os materiais, os recursos do setor primário, né? Agricultura, minérios, fontes de energia, por exemplo, são exemplos dessa questão que eles colocam nessa condição de destaque, viu? Então, isso são emergentes. Eu já cansei de falar para vocês que emergente é aquilo que destaca. Eu faço assim, né? Como se aqui fosse todo mundo submerso nas características dos subdesenvolvidos. Mas os emergentes, eles têm um indicador melhor que colocam eles em destaque, igual a ponta do iceberg, tá? É uma comparação que eu gosto de fazer para ficar mais claro, viu, gente? Vamos lá. Deixa eu limpar essa tela aqui. Essas atividades eu passo depois para vocês. Vamos continuar a nossa aula aqui. Então, tá faltando só 8 minutos. Então, antes da gente encerrar, vamos falar dessa regionalização do IDH, porque leva em consideração tanto a questão econômica como também dos indicadores sociais. Então, outra forma de regionalizar o espaço mundial é por meio do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. A gente vai entender como é formulado isso. Então, o objetivo de sua criação foi oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, que é o PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, mas ele considera apenas a questão econômica do desenvolvimento, e isso fica um pouco, vamos dizer assim, insuficiente para classificar um desenvolvimento em relação às condições desse país, tá? A gente vai entender isso já já. Então, esse IDH, ele foi criado pelo Mahbub ul Haq, né, com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, e eles receberam um prêmio Nobel da Economia de 1998. Esse IDH, ele pretende ser uma medida geral e sintética do desenvolvimento humano. Nele, a gente vai ter essa característica econômica também atrelada aos indicadores sociais. Então, tá vendo que já é uma definição um pouco mais ampla dessa regionalização, ok? Então, publicado pela primeira vez em 1990, esse índice ele é calculado anualmente, tá? Então, os valores do IDH de um país, eles variam de 0 a 1. Isso quer dizer que quanto mais próximo de 1, melhor a condição de vida daquele país, tá? Então, são favoráveis ao desenvolvimento da população. O índice ele é construído a partir de indicadores de organismos internacionais e de 3 fatores. Vamos grifar isso aqui, que é importantíssimo. Quais são esses 3 fatores? Ó, a gente vai grifar aqui, ó, varia de 0 a 1. E eles vão analisar esses 3 fatores aqui, ó, renda, educação e saúde. A gente vai entender isso daí a partir de cada um desses fatores aí, ó. Renda, então leva a questão econômica. Antes, essa renda ela é composta apenas pelo PIB, tá? PIB per capita, ou seja, aquilo tudo que era produzido pelo país, a soma de tudo que era produzido pela economia, né, tanto pelo serviço quanto pelo comércio, pela indústria e tudo, juntava tudo aquilo que era produzido pelo país e dividia pelo número da população, né, per capita, por cabeça. Só que não fica uma classificação tão precisa. Por quê?
não leva em consideração os capitais que saem e os capitais que entram no país. Então, agora o IDH, ele leva em consideração a renda nacional bruta per capita, que aí sim tem outros fatores envolvidos desses valores, tá? Os capitais que entram e que saem, as atividades produtivas desenvolvidas dentro e fora desses países, desse estado, ok? Então, a renda nacional bruta, ela já tem mais um aprofundamento nessa questão econômica, ok? Vamos lá. A educação. Ela antes utilizava somente o índice de analfabetismo para classificar o IDH. Ai, Lucas, eu tô vendo o seu plano de fundo. Ai, Ótimo. desconcentra a gente, não tem cabelo. Vamos lá, vamos focar. Eu perdi. A educação, ela considera 2 indicadores principais. O primeiro se refere à média de anos de estudo da pessoa que tem mais de 25 anos de idade. Como assim? Antes, a educação, ela era baseada apenas no grau de analfabetismo, tá? Quantos por cento da população é analfabeta? O que acabou ficando também insuficiente para classificar. Porque esses países acabaram tendo pelo menos aí uma educação básica com maior atenção. Então, resolveu esse problema de analfabetismo. Então, muitos países subdesenvolvidos têm até conseguido superar essa situação. Então, ficou insuficiente. A partir disso, então, o IDH ele passou a analisar a média de anos escolares que uma pessoa acima de 25 anos de idade tem. Por exemplo, se pegar a minha idade, vamos imaginar que eu tenha 25 anos de idade, quantos anos eu estudei da minha vida? Então, vamos imaginar que eu estudei aí 24 anos. Tá vendo? Então, uma média mais precisa. Ou vamos pegar uma pessoa da minha idade, de 25 anos de idade, e que essa pessoa estudou aí até o ensino médio. Então, vamos imaginar que ela tenha tido, por exemplo, 15 anos de estudo, tá? Então, pega aí a média de anos escolares dessas pessoas a partir de 25 anos de idade, ok? Fica mais Professora, preciso. isso só conta a média de ano na escola ou se a pessoa fez faculdade também vai contar? Ô, Cauã, muito bem lembrado. Boa pergunta. Leve em consideração o estudo todo. Vamos supor, eu fiz até o mestrado, né? Então, leva em consideração até o meu mestrado. É o tempo de estudo, ok? Entendi. Escolaridade é até o pós-doutorado, viu? Até quem fez Uhum. doutorado, pós-doutorado, vai levar tudo isso em consideração. Então, vai juntar Ô, tudo. Túlio, Oi. mas conta, tipo, maternal e tudo? Ou não? Tudo. A sua Conta? vida escolar é desde quando você estuda, desde maternal até pós-doutorado, Pô, tá? triste, hein? Pô. Índice de escolaridade. Uhum. Quando pergunta seu grau de escolaridade, você coloca lá ensino fundamental completo, ensino médio completo, superior, vai sendo os níveis de educação, tá? Então, a gente tem a educação infantil, que é levada em consideração, que eu acredito que é uma das mais importantes, é onde a gente também deveria ter muito investimento e muita valorização, que é a base para formar um país, né? Formar uma pessoa, imagina, e formar um país, né? Então, acho que a gente deveria receber mais atenção também. Ô, pessoal, tá faltando 1 minuto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa chamada. Ah, não, eu queria botar o Bolsonaro de fundo.